Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. E a partir do versículo 7 diz: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus, sempre, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aleluias. Esse texto é o texto referência desse encontro que nós estamos tendo aqui. Eu vou pontuar bem rapidamente algumas questões importantes que esse texto nos aponta. Primeira coisa que nós vemos lá no versículo 7, ele dizendo: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Em primeiro lugar, esse texto então nos aponta, nos alerta a uma necessidade de termos bem nitidamente na nossa mente os nossos referenciais. E ontem pela manhã nós comentamos aqui como é fácil nós deixarmos de lado ou tratarmos como normal aquelas pessoas que o Senhor institui perto de nós, coloca sobre nós também, nossos líderes, nossas referências. Como nós temos o mau hábito de tratá-las como pessoas normais, nós vamos nos acostumando com elas. E aqueles referenciais que antes deveriam ser pessoas que nos inspiram e que nos movem a prosseguir em um alvo, em um objetivo comum, se tornam mais um simplesmente. Nós fazemos isso com as pessoas que estão ao nosso redor hoje, mas também fazemos isso com as pessoas, com a palavra de Deus, com grandes homens de Deus que foram para nós exemplo, e dentre eles o maior de todo, que foi Jesus. Ontem à noite nós podemos presenciar aqui que tantas pessoas se convertendo, tantas pessoas se encontrando com Jesus. E é um momento tão tremendo quando a gente aceita o Senhor e a nossa experiência é real, é verídica, como ela vai produzindo em nós uma sequência de transformação. Hoje, na hora do almoço, eu conversava com a pastora Kátia e ela compartilhou comigo a experiência dela de chamado, né? Quando ela foi chamada pelo Senhor, através da vida da Isabel também. E aí ela comentava como que aquilo que o Senhor Jesus colocou no coração dela, como que foi para ela um guia para tudo, e ela de fato deixou tudo de lado por causa desse chamado, por causa de Jesus. Mas caminharmos com Jesus e sermos igreja de Jesus vai se tornando comum ao longo do tempo. Então aquela pessoa que quando a gente se encontrou com Ele, que impactou o nosso coração de alguma forma, e a gente se prostrou, a gente reconheceu aquele senhorio. Com o passar do tempo eu posso continuar a andar do lado dele, né? Mas ao mesmo tempo, antes eu podia dar muita atenção a essa pessoa, que é Cristo, tendo Ele à minha frente, obedecendo, sendo servo, não me importando com as coisas desse mundo, mas aí essa caminhada vai se tornando comum.
E Jesus, que antes estava à minha frente, eu mudo essa posição e fico à frente de Cristo. E vou deixando ele para trás. E às vezes ele vai se distanciando, a gente nem vai mais percebendo. Porque a gente está cercado com tantas metodologias, com tantas coisas que nos fazem sentir que essas metodologias, que essas coisas nos mantêm próximas de Cristo, mas Cristo se distanciou. E a gente simplesmente não percebeu. E Jesus muitas vezes está lá, dando o exemplo, dando a referência, nos alertando para coisas importantes, e nós vamos deixando de lado, não dando mais relevância àquilo que Cristo quer que nós façamos. É tão importante que esses referenciais, que a palavra de Deus, Cristo, estejam vivos no nosso meio, que se eles não estiverem, nós corremos um sério risco de deixarmos de ser a igreja de Cristo. É interessante que esse texto nos diz que Jesus é o mesmo ontem, apontando para aquilo que o Senhor fez no passado, a manifestação de Cristo através dos seus profetas e a sua palavra. Ele é o mesmo hoje, pois continua nos convocando a seguirmos esse Jesus, continua nos chamando ao quebrantamento, e Ele nos aponta também que Ele permanece o mesmo eternamente. Ele é aquele forte suporte, aquela rocha sobre a qual nós nos tornamos inabaláveis. E essa rocha nos aponta para uma eternidade. Esse texto nos diz que nós devemos nos lembrar que nós não estamos firmados aqui, que aqui não é o que nós temos de mais precioso. E é interessante que ele vai seguindo e nos reforça a lembrança, lá no versículo 9, que nós não devemos nos deixar envolver por doutrinas estranhas e variadas, porque o que realmente vale é um coração confirmado com a graça e não com alimentos. Então ele continua nos alertando que nós não devemos então ser firmados por rituais, por ensinamentos que não são da palavra de Deus, mas que devemos nos lembrar simplesmente que a graça que nos alcançou, ela é a única que nos viabiliza o caminho para seguirmos, para nos encontrarmos com Jesus. Então ele está dizendo, não é pelo muito fazer, não é pelas coisas deste mundo, não é pelo que a sociedade nos aponta como ser cristão, mas é pela graça, é pela palavra, é por Jesus que nós somos igreja. E ele nos diz que nós possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm um corpo queimado fora do acampamento. Então ele nos lembra de Jesus, da sua morte. Ele nos lembra que é somente pela graça. E ele nos lembra também do que foi o sacrifício de Cristo. Quando ele substitui os rituais, quando ele substitui aquele sacrifício que era feito sobre o altar através de animais, e diz que existe um novo caminho, e esse caminho é ele mesmo. O sangue levado para dentro do tabernáculo nos mostra que essa salvação, que essa graça somente viria através de um homem. E este homem seria também o substituto daquele sacrifício. Quando a palavra nos diz que o animal sacrificado era levado para fora do arraial, ele está nos dizendo que aquele que se sacrificou por todos e levou sobre si as maldições, ele também passa a ser rejeitado, ele passa a ser descartado por aquela sociedade, por aquele tempo. Porque assim os judeus faziam. Os animais eram sacrificados, o sangue era derramado, eles pegavam o corpo daquele animal que foi responsável
pela purificação deles mesmos, e levavam para fora do arraial, e ali aquele animal, ele era sacrificado, ele era queimado, porque ele já havia sido sacrificado dentro do templo. Ser sacrificado no templo significava que aquele animal, como uma esponja, absorvia os pecados do povo. E ele se fazia pecado. Ora, e não foi isso que Jesus fez por nós? O próprio Jesus substituiu aquele ritual. Mas esse texto, ele é estranho, porque ele diz: saiamos, pois, a ele, fora do arraial. Jesus já tendo sido sacrificado, Jesus já levando sobre si as nossas maldições e as nossas dores, ele foi rejeitado. Estava lá, fora do arraial. E ele diz, esse texto nos convoca, diz: vai então até Jesus. Essa convocação é uma convocação para que nós entendamos que Jesus não se preocupou em ser aceito. Ele não se preocupou em agradar as pessoas. Ele não se preocupou em agradar falsos líderes ou líderes heréticos daquele tempo. Mas ele tinha dentro de si uma convicção tão grande do seu chamado. Ele tinha dentro de si uma certeza e havia amado aquele chamado e amado aquelas pessoas de tal forma que ele, de fato, não se importou. Ele não se importou. Ele simplesmente fez. Ele simplesmente cumpriu aquilo para o qual o Senhor o convocou, o chamou para vir sobre essa terra. E nós entendemos através do exemplo de Cristo que nós, igreja, fomos chamados para o mesmo. Não dá tempo mais de nós ficarmos preocupados com aquilo que agrada o mundo. Não há tempo mais para nos preocuparmos em sermos aceitos pelo mundo, mas é hora de sermos despertados ainda mais profundamente pelo Senhor, para a realidade de que nós estamos, de fato, andando na contramão do mundo. A igreja não foi instituída sobre a terra para se assemelhar, ou para que o mundo se agradasse dela. Jesus foi aquele que, com o seu exemplo, com a sua vida, com um foco tão bem trabalhado e tão nítido, ele de fato chocou uma sociedade. Mas ele não chocou trazendo um simples escândalo. Ele chocou porque ele sabia quem ele era e ele não abria mão da sua função. E se cada um de nós que está aqui nessa noite decidir tão firmemente quanto Jesus decidiu, ser também essas pessoas que chocam, não por escândalos negativos, mas chocam porque amam tão profundamente a mensagem, como nós temos sido chocados por outros. Não há quem, ao assistir a TV e ver o que, por exemplo, o Estado Islâmico tem feito, não há um que não se choque pela sua crueldade e pela sua determinação. E aonde está a igreja de Cristo? Que deveria estar chocando, não por crueldade, mas por amor. O amor de Deus em nós deveria estar chocando o mundo, porque é disso que o mundo precisa. Não há nada mais constrangedor do que nos lembrar o que de fato significou o sacrifício de Jesus. A palavra de Deus já nos diz que o amor de Cristo nos constrange tão profundamente. E aí, se esta igreja contivesse um amor tão genuíno, ao ponto de constranger profundamente a cada um que passasse por ela, nós então conseguiríamos talvez começar a fazer aquilo para o qual o Senhor Jesus nos instituiu sobre essa terra. A mensagem de Cristo não é uma mensagem de condenação, mas de salvação. E Jesus chocou porque ele disse: eu sou o caminho.
Não há mais por que o homem sofrer ou se auto-sacrificar. Eu já sou o sacrifício. A graça foi estendida sobre cada um de vocês. E cada um que quiser, venha de graça, beba das fontes, seja salvo, seja livre. Isso choca o homem, porque o homem, ele está sob condenação. Ele nasce condenado, mas Jesus o resgata. E esta é a nossa mensagem. Por isso somos igreja. Isso nos marca como igreja. As características da igreja é um amor chocante pelo próximo e por Deus. Foi isso que o Senhor Jesus nos instruiu a fazer e a ser. E se cada um de nós não sair daqui com essa convicção genuína, certamente não vai ter valido a pena. Certamente não vai ter valido a pena. Que o Senhor possa nos renovar nessas verdades tão simples. A igreja não existe para entretenimento. Ela não existe para distração. Ela não existe para conforto. A igreja de Cristo existe para chocar o mundo com a sua mensagem. E através disso, trazer o real significado de Jesus. Que tenhamos em nós esse desejo de seguir o exemplo de Cristo, trazendo Ele de volta para o centro, trazendo Ele de volta para um lugar de honra que é só dEle. Amém? Sentindo, está chegando a sua hora. Já é tarde, estou sentindo o meu mestre indo embora. Silêncio no ar.
servindo ao servo, ele lavou os meus pés, me ensinou a servir. Amor assim eu nunca vi. Um rei servindo ao servo. Aleluia. Você pode se prostrar aí no seu lugar por um momento? Se ajoelhar aí onde você está? Aleluia. Oh, Espírito Santo. Se você não consegue se ajoelhar, fique em uma posição confortável por alguns minutos. Ah, Jesus. Queria chamar aqui o pastor Marquinho para fazer essa oração. Aleluias. Oh, Jesus, nós te honramos, Espírito Santo. Nós te honramos, Jesus, pela tua presença, Senhor. E pelo teu sacrifício, Jesus. Nós te honramos. Nós reconhecemos, Jesus, o caminho que foi traçado, Senhor. E Deus, entendemos, Jesus, entendemos, Senhor, que o preço, Jesus, a ser pago. Deus, e nós, ó Pai, atendemos o teu chamado nessa noite, Senhor. Espírito Santo, é o Senhor, a razão de estarmos aqui reunidos. Quando nós nos prostramos, é exatamente isso que estamos declarando. A nossa total dependência. A nossa total e consciente dependência. Nós somos teus. Somos ovelhas do teu rebanho, do teu pastoreio. E por isso, rendidos aqui, nós queremos te pedir que uma inquietação santa invada o nosso coração. Nós queremos te pedir, Jesus, que não seja mais um congresso, que não sejam apenas novas coreografias sendo adicionadas ao dia a dia dos ministérios, mas uma inquietação no coração por fazer aquilo que o Senhor deseja que façamos. A começar aqui do altar, Jesus. Nós estamos prostrados, rendidos, totalmente submissos ao teu querer. Vem, Santo Espírito, vem sobre a nossa vida, vem sobre o nosso coração. Tira de nós o desejo do palco, tira de nós o desejo dos holofotes. Que o Senhor cresça e que nós, a cada dia, possamos desaparecer mais e mais. Que a luz do Senhor brilhe e a nossa faísquinha, que é tão pequena, possa desaparecer diante do poder da tua glória. Espírito Santo, nós somos teus, rendidos no teu altar, aos teus pés. Nós entregamos o nosso coração para te servir, para te amar, para te honrar, Senhor. Toma a nossa vida, perdoa os nossos pecados e nos dá a tua paz. Em teu nome, Jesus, oramos, em teu nome clamamos. Vem sobre nós, Senhor, vem sobre nós, em nome de Jesus.